Para aqueles que pegaram sexta-feira passada, nós estamos falando Nós queremos dar uma série de mensagens, porque entendemos que esse ano nós precisamos entender uma coisa chamada sim. Ou seja, estar disponível ao Senhor. Uma das coisas que o Senhor tem nos apontado é a disponibilidade. O Senhor não usa os capacitados, o Senhor usa os disponíveis. Na verdade, o ser disponível conta muito mais do que a minha capacitação. Não adianta eu ser um instrumento bem capacitado, porém indisponível. E o próprio Senhor nos capacita ao decorrer do tempo. Então, essa disponibilidade é o ponto central. Mas para que eu esteja disponível ao Senhor, eu preciso estar, o que a gente mais fala, né? Eu preciso estar com a minha alma curada, não só curada. Porque quando a gente fala de curado, nós vamos entender de uma plenitude completa, ou seja, eu não ter defeito, eu não ter problema. E então a gente entende que se eu tenho problema, então eu não estou curado. Não. Eu tenho que ter uma alma que eu possa ter... não vou dizer controle ou domínio, mas eu tenho estabilidade. Eu consiga entender e confrontar, ou seria isso, confrontar os picos das minhas emoções. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho a tendência, né, como ser humano, vamos dizer assim, nós temos a tendência de andar em picos. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou bem. Então, esses picos faz com que nossas decisões sejam decisões não assertivas. E a nossa vida é pautada por decisões. As nossas decisões, ele vai resumir todo o ciclo, a circunstância ou o nosso modo de viver. E aí, então, nós entramos para essa questão do sim e o amém. Então, 2026, nós vamos precisar ter uma postura diante do Senhor. E a pergunta que nós fizemos sexta-feira passada é: e se Jesus voltasse hoje, você está pronto? Se a palavra é não, então você fracassou até agora. Entende isso? Se eu estou caminhando, me preparando como cristão para o encontro de Jesus, e se eu chegar hoje e falar, eu não estou pronto, então o que você fez até agora? Você entendeu a pergunta? Gente, eu sou cristão e eu estou me preparando para encontrar Jesus. Aí eu pergunto, você está pronto se Jesus voltasse hoje? Não. Então você não fez nada até agora. Então não valeu a tua vida cristã até agora. Porque eu preciso estar pronto. Eu preciso andar pronto. Eu preciso me preparar para esse dia. E aí vem a minha disponibilidade. E a minha disponibilidade, ele está de conformidade com uma centralidade ou uma constância da minha alma. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você contaria com alguém estável para fazer um projeto importante na tua vida? Imagine que você tinha que fazer uma cirurgia de risco, vida ou morte, urgente. Você contaria com um médico que pode ser que ele vai, pode ser que não? Você contaria com alguém estável para um projeto importante? A resposta de muitos será não. Agora eu pergunto, e por que o Senhor contaria conosco, a gente sendo estável? O apóstolo Tiago nos orienta isso, diz assim, ó homem de duplo ânimo, vocês acham que receberão do Senhor alguma coisa? Ó homem de doble ânimo, o que é doble ânimo? Um ânimo dobrado, ou seja, uma hora eu quero, uma hora eu não quero. A gente conhece como crente montanha-russa, né? Uma hora está lá em cima, outra lá embaixo, outra lá em cima, outra lá embaixo. Senhor, pode contar comigo. Senhor, não conta mais não. Senhor, não, agora pode. Não, agora não pode mais não. Você fala, meu Deus, né? O que eu posso? Então, a estabilidade é o ponto central da cura. Não é não ter problema, mas é chegar em um momento onde as minhas vitórias não vai me desestabilizar e nem os meus fracassos vão me desestabilizar.
eu vou conseguir estar consciente, eu vou conseguir estar pleno, tanto em momentos bons, como em momentos ruins. Isso me faz uma pessoa confiável, estável. Amém? Me faz alguém maduro. O maior exemplo que a gente vai ter de criança. Tem dia que a criança acorda para ir para a escola. Acorda animado, 5:30 da manhã está se arrumando. No outro dia, não quer ir para a escola. Hoje eu estou cansado, quer mais não. Meu Deus, mas ontem estava animado, hoje já não quer mais não. Agora eu te pergunto, você tem esse luxo? Fala assim, hoje eu quero ir para o trabalho, amanhã não quer mais não. O maior motivador da gente levantar da cama chama boleto, né? Meu irmão, isso nos motiva todo dia. Então veja só, uma das questões que nós precisamos entender aqui é a minha motivação, a minha estabilidade, a minha maturidade, ela me faz sempre ter um padrão de comportamento, eu não vou dizer nem previsível, mas entendível, ou seja, eu posso confiar, porque essa pessoa é estável, essa pessoa é óbvio que ela vai ter momentos de picos, mas na sua grande maioria, ela é estável. Ela consegue ter estabilidade. Amém? Vamos para diversas questões. Exemplo, de repente você vai no banco pegar um empréstimo. O que eles vão pedir? Seus documentos, a residência e um rendimento. Por que um rendimento? Para você, para entender se você tem uma vida estável. Alguém é louco de emprestar para quem não tem uma vida instável? Não. Qualquer coisa que você for fazer, o que você precisa provar? Que você é estável. E o que faz com que eu seja estável? É o estado de uma cura ou uma sanidade de alma que não me faz viver picos, me faz viver estabilidade. E aí, então, nós entramos nesse processo. O que nós falamos sexta-feira passada? Primeiro ponto, vamos lá. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, verso 3. Quando ouvi, Gênesis 3, verso 8, né? Gênesis 1, verso 3, não, Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Qual foi a pergunta? Agora eu te pergunto, Deus não sabia? E por que ele perguntou? Você entendeu aqui? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Segunda pergunta que Deus fez. Perguntou-lhe Deus, verso 11. Quem te fez saber que estava nu? Deus não sabia? Sabia. Essa é as duas perguntas chaves para adquirir estabilidade. Porque a estabilidade, ele depende de uma plenitude de identidade. Irmão, sabe o que eu vim entendendo ao longo dessa caminhada? Quanto mais fortificado é a tua identidade, menor será o teu requerimento das pessoas. Quanto mais você requer algo de alguém, é porque você está frágil em si mesmo. Então você usa como um espelhamento. Você quer que a pessoa faça aquilo que você deveria fazer e não consegue. Então a tua instabilidade reflete uma cobrança extrema.
Todas as pessoas que cobram muito, e graças a Deus a gente não conhece ninguém, mas a gente tem um vizinho que é assim. Todas as pessoas que cobram muito, requer muito, é porque ela está com a sua alma sem definição. Então ela precisa de algo, e é o que nós tratamos a semana passada. Eu só estou repetindo aqui para quem não estava. Então veja, qual a primeira pergunta? Onde você está, Adão? Segunda pergunta. Quem te fez saber que você estava nu? Deus não poderia ter chegado e falado, Adão, sai de trás dessa árvore. Por que você está pelado? A serpente te enganou, você comeu, né? Quer dizer, você comeu o que eu falei para você não comer, né? Sai de trás da árvore. Venha. Se fosse você, se você soubesse tudo, irmãos, vamos lá. Olha só. Quando você já sabe o podre de alguém, você não sabe, você não entra perguntando, você já entra afirmando, né? Por que você fez isso? Não é, não é? Mas Deus não. Por que Deus faz essa pergunta? Porque Deus nos dá a oportunidade de consertar a nossa vida. Se eu te afirmo, é uma coisa. Se eu te pergunto, te traz luz. Porque, de fato, Adão, ele estava naquele momento de vergonha dele, de confusão total, e aí Deus pergunta, Adão, onde você está? Não é uma questão de onde você está escondido, mas, cara, em que buraco você se meteu? Segundo, quem te fez ver, ou quem te fez saber dessa tua condição? Essas são as duas perguntas que traz cura para minha alma. De novo, aonde eu estou e quem está me deixando nesse lugar? Você pode dizer comigo aonde eu estou e quem está me deixando nesse lugar? De novo, aonde eu estou e quem está me deixando nesse lugar? Então preste atenção, a gente sempre fala, né? A gente até brinca. Chega assim, começo de ano, meu irmão, a vontade que dá é da gente comprar uns 3 caminhão, porque agora começa o ano da mudança. Agora, meu irmão, eu vou carregar a mudança, porque eu vou ganhar dinheiro, porque todo mundo agora vai mudar, né? Não, porque agora vai ser um ano diferente, meu irmão, o ano da mudança, é porque agora tudo vai dar certo. Será, irmão, que tudo vai dar certo? Veja, isso daqui já falamos 1 milhão de vezes. Se de repente você está na praça e você quer vir para a igreja, você não conhece onde está a igreja, aí você liga, pastor, apóstolo, eu quero chegar na igreja, mas eu estou perdido. Primeira pergunta, onde você está? Porque tem como eu chegar e falar assim, não, é fácil, faz assim, assim, sem saber onde você está. É impossível eu traçar uma rota para você sem um padrão definido de aonde eu estou. Esse é o ano da mudança. Pode ser. Mas a primeira pergunta que vale 1 milhão. Você vai mudar por quê? Por que você precisa de mudança? Se você está dizendo que você precisa de uma mudança, significa que não está bem onde você está. Você precisa avançar mais. Então, se você precisa avançar mais, aonde eu quero chegar já está definido. Eu quero chegar ali, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, eu quero ser assim. Beleza, já está definido. Mas a pergunta é, nessa definição, aonde você se encontra? Porque aí sim a gente consegue traçar uma rota para você chegar lá. Quem já tentou fazer cursos aqui de língua, inglês? Levanta a mão. Aí você começa naquele, principalmente aplicativo, né? Duolingo. Gente, funciona. Funciona. Eu vou dizer que funciona porque eu falo inglês? Não. Mas eu encontrei alguém que fala, né? A gente tava meu Deus, Gummersbach, na Alemanha, e tinha um pastor Jacob. Ele é um russo que estava morando lá, né, na Alemanha, e aí ele falando com a gente, falou, eu tive que aprender inglês, eu fiz 1 ano de Duolingo cerrado. E ele fala o inglês fluente, então vou dizer, funciona. Faz que funciona. Então, quando você começa a fazer, quais as primeiras perguntas? Qual é o teu nível de inglês?
Aí você coloca excelente. Fale para nós. The book and the table. Então veja só. A única questão que a gente vai entender aqui é que para eu chegar em algum lugar, eu primeiro tenho que definir aonde eu estou. Aí você fala, não, eu falo inglês mediano. Aí você faz o testezinho lá, tá iniciante básico do iniciante, né? Aí ele revela a tua condição. Cara, você não fala nada. Então, vamos começar do começo? Porque aí a gente define um padrão. Entenda aqui, irmãos. Esse é um tempo que o Senhor está te conduzindo para algo novo. Quem crê nisso? Mudanças aconteceram na tua vida, amém? Mas entenda, se você não mudar o teu comportamento, tem como mudar o resultado? Se você não muda a semente, você muda a colheita? Se você não muda o plantio, você muda a colheita? Então, como que a gente vai entender? Espera aí, eu vou ter que estabelecer um padrão. E o que a gente falou sexta-feira passada? Primeiro padrão. Quem te fez saber? Olha a característica aqui. Vem lá. Tá. Verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. De quem foi a culpa? De quem foi a culpa, gente? Vamos lá. Primeiro, quem Deus pediu, quem foi o que Deus comunicou a ordem para não comer? O homem ou a mulher? Entenda que isso é muito claro. Deus falou com o homem e o homem falou com a mulher. Porque é muito claro. Porque Deus disse, não coma. A mulher falou para a serpente, não come nem toque. Então Adão já sabia da circunstância. Ele diz, mulher, nem chegue perto. Essa não foi a voz de Deus, foi a voz de Adão. Pois bem, de quem foi a culpa? Adão. E quem Adão culpou? A mulher que o Senhor me deste. Se não fosse essa mulher, eu estava bem até agora. Resumindo, é a culpa da mulher, e não só da mulher, a culpa é do Senhor. Porque eu não pedi mulher, o Senhor que me deu. Resumindo, Senhor, não erre de novo. Te perdoo dessa vez. Mas da próxima você não escapa. Então veja só, qual foi a tarefa da semana passada? E eu sei que muitas pessoas aqui não fizeram, mas a gente vai conseguir em um ano. A gente tem um ano treinando isso. Qual que foi a tarefa da semana passada, gente? Não transfira a culpa. Você está proibido de transferir culpa. Ou seja, o culpado diz aqui foi fulano. Não, o culpado foi você. Ai, a minha vida está assim por culpa tua, não é do outro. Ninguém é culpado do meu fracasso, a não ser eu mesmo. Ninguém é culpado da minha estagnação, a não ser eu mesmo. Ninguém é culpado da minha paralisia, a não ser eu mesmo. Ninguém é culpado das minhas frustrações, a não ser eu mesmo. Ai, apóstolo, mas as pessoas fizeram porque eu deixei. Ponto. E por causa de uma carência, eu confiei, mas eu confiei. Confiou porque você era carente. Já falamos isso. Irmãos, quem é enganado? Só pode ser enganado a pessoa que é carente. Dou um exemplo aqui. Ai, eu confiava que esse era o amor da minha vida. Pensava que era ele, apóstolo. Mas tá, qual foi a conclusão que você chegou nisso? É porque ele disse que me amava. Pronto. Obrigado. Ele disse que me amava. Peraí, então você está carente de ouvir que alguém te ama. O primeiro que fala que te ama é ele ou é ela. Diga comigo. Todo lugar que eu tiver carente, eu estou propício a ser enganado.
Ai, apóstolo, mas eu confiei nesse pastor, eu confiei nessa profecia. Por que que eu me frustrei? Porque eu estava carente de ouvir a voz de Deus. Então, qualquer um que disse, eis que te digo farinha de trigo, eu confiei. Ah, mas eu confiei. Irmão, você só confia plenamente, se entrega no sentido rápido. É óbvio que depois que você estabelece uma confiança, essa confiança é uma confiança madura. Eu confio por fatos. Agora, quando eu me entrego sem conhecer, isso é resultado de uma carência. Então, o primeiro que supriu a minha carência, eu me entreguei. E aí vem o quê? Com certeza, frustração. Porque não vai suprir o tamanho da minha carência. Então diga comigo, eu estou proibido de transferir a minha culpa. Chacoalhe teu irmão e diz, meu irmão, quem está deixando você nesse lugar? Olha, apóstolo, esse ano eu queria... Tudo bem. Quem está deixando você nesse lugar? Você. Na verdade, preste atenção. A pergunta não é essa. Essa é a pergunta de hoje. A pergunta de semana passada é o quê? Aonde você está? Eu só vou saber onde eu estou quando eu assumir a minha responsabilidade, dizendo: olha, Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu, porque eu desobedeci a tua voz e comi. Acabou. Eu assumo a minha responsabilidade. Veja agora que houve um precedente e o ser humano começou agora nesse precedente. E aí eu digo assim, se tornou até pior. Principalmente com essa questão de cura de alma, nós começamos com essa transferência a mais, porque agora eu quero saber aonde foi o meu problema. É bom? É bom. Mas agora a gente achou o culpado dos meus problemas. Não, o meu problema foi quando eu tinha 5 anos de idade e eu fui rejeitado. E agora eu estou fazendo assim, e agora eu estou assado. Não, meu irmão. Tá assim, tá assado porque você está descontrolado. Bota a cruz aí e vai se controlar. Mas é muito fácil a gente transferir culpa. Toda vez que eu transfiro culpa, eu tiro de mim um peso de acusação. Porque o culpado não fui eu. Não, tenho culpa disso. Não, tem sim. Temos toda a culpa. Amém? Então diga comigo, eu preciso assumir a minha culpa e as minhas responsabilidades. Amém? A gente vê isso muito claro, mas a gente não pega, por exemplo. Quem tem criança em casa sabe disso. Você sempre fala que a criança alguma coisa, ela sempre tem uma desculpa porque não fez algo. Quem tem criança em casa? Mas por que que você não lavou? Ou por que que você não limpou? Por que que você não catou? Não, é porque o porquê e porque. Gente, é tanto porquê. Não, porque eu não quis, porque eu não fiz, né? Não, mas é mais fácil eu falar que foi até o Trump, né? O culpado foi o dólar, o culpado foi. E pronto. Eu tirei a minha culpa. Essa semana nós vamos trabalhar um segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Veja só. O primeiro ponto é assumir o que é meu. Qual que é o segundo ponto? Deixar o que não é meu. Gente, presta atenção. O segundo ponto aqui é deixar o que não é meu. Eu preciso entender esse ponto. Se eu quero avançar, a primeira pergunta é: o que é minha responsabilidade? Senhor, eu fui o culpado, o Senhor falou comigo e eu desobedeci. Agora, o segundo ponto disso daqui é entender, irmãos, que nós temos que sair de uma coisa chamada a síndrome do Salvador. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente carrega cargas que não é nossa?
Você já parou para pensar que muitas vezes a gente assume responsabilidade de um irresponsável? E nós carregamos a irresponsabilidade de alguém nas costas porque nós temos, parece, uma culpa a carregar. E essa questão aqui é um problema. Porque em muitos casos a nossa má gestão da nossa vida é porque nós andamos com uma falsa compaixão. E eu vou te explicar aqui em 2 textos bíblicos. Vamos lá. Olha que interessante. Abra a tua Bíblia. Em Gênesis 4 agora. Verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se proceder bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem que era responsável de dominar o pecado? Vamos lá, Deus está falando com Caim. Quem que é responsável de dominar o pecado? Caim. Deus puxou para ele. Diz: Caim, o pecado está batendo na tua porta. Mas deixa com o pai aqui. É nós. Foi isso que Deus disse? O que Deus disse? Cabe você dominar. Essa é tua responsabilidade. Entenda que eu assumir a minha responsabilidade também define literalmente a responsabilidade. Então veja só, quando eu aprendo a assumir a minha responsabilidade, gente, preste atenção nisso. Parece algo antagônico, mas não é. Quando eu aprendo a assumir a minha responsabilidade, eu tenho bem definido a minha responsabilidade. Agora, quem vive transferindo responsabilidade, normalmente assume muita responsabilidade dos outros também, porque ele não sabe o que é dele e o que é dos outros. Entendeu aqui? Quando a gente tem algo definido, a gente consegue entender o que é a minha parte e o que é a parte do meu irmão. Mas quando eu não tenho isso, quando eu vivo transferindo, vira uma bagunça de tal tamanho que acontece que eu transfiro o que é meu e pego o que é dos outros. E aí eu vivo carregando a carga dos outros pensando que é minha e deixando que os outros carreguem a minha pensando que é dos outros. Porque eu não tenho uma definição. Então o primeiro passo é: o que é a minha responsabilidade? O segundo passo define isso dizendo: agora, até aqui, é minha responsabilidade. E daqui para frente eu ajudo a tua responsabilidade. Eu não tomo a tua responsabilidade para mim. Ela é tua, não minha. Ema, cada um com seus problemas. Entendeu aqui? Apóstolo, mas isso se torna muito cruel. Não, queridos. Entenda, cada um tem uma responsabilidade. Agora, vamos para um outro texto aqui. Abra a tua Bíblia em Mateus 19. Verso 16. Jesus está contando agora a história de um jovem rico. Ele diz assim: eis que alguém aproximou-se
Aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Vamos lá. De quem é a responsabilidade de entrar na vida eterna? Da pessoa. Meu irmão, vai lá. De quem quer entrar? Guarde os mandamentos. É óbvio que a obra de Cristo, aquela coisa toda da cruz, que a gente já sabe, né? A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Mas aqui Jesus está dizendo: olha, peraí, você me pergunta do que é bom, eu vou te responder. O que é? O que você precisa? É simples. Você quer entrar na vida? Guarde os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Agora olha o que Jesus disse. Disse Jesus: se queres ser perfeito, agora é um grau a mais. Você quer herdar a vida eterna? É aquilo que a gente fala. Você quer ir para o céu ou você quer ter governo? É diferente. Ah, você quer ir para o céu? Guarda os mandamentos, ou seja, vive uma vida digna de quem te salvou. Agora, você quer ser mais profundo? Você quer ser perfeito? Agora te cabe alguma coisa. Tem algo que está te segurando. Vende os teus bens, dás ao pobre e terá um tesouro no céu. Quem pegou a mensagem de hoje ou ouviu aquela mensagem reduzida pela IA, você vai entender dos sistemas e as moedas dos sistemas. Mas ele disse: vai e vende tudo e segue-me. Tendo o jovem rico ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muita propriedade. Espera aí. O que o jovem fez? O que o jovem fez, irmãos? Foi embora. Agora vamos lá. Lucas conta também essa passagem. Agora veja só. Em Marcos capítulo 10. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui ele já dá um plus a mais. O cara ajoelha, o cara vai, né? Ou seja, tem uma postura diferente. Respondeu Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olha agora o verso 21. E Jesus, fitando-o, ou seja, olhando lá no profundo do escondido do oculto, o que a palavra diz? O amou. Jesus olhou para aquele homem e amou aquele homem. No sentido de, cara, você está num bom caminho. Aí Jesus disse: só te falta uma coisa. Só tem algo que te segura ainda. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em algum desses momentos, você viu Jesus correndo atrás desse homem? Em algum momento você viu Jesus dizendo: oh, volta aqui, eu vou te ajudar? Mas nós estamos não falando de um pastor, nós estamos falando do nosso Salvador. Nós estamos falando de Deus. E Deus amou essa pessoa. Jesus não poderia ter falado: volta aqui, meu querido. Diga comigo, cada um com as suas responsabilidades.
Jesus poderia fazer alguma coisa com essa pessoa? Não. Vou dizer isso de novo, irmãos. Preste atenção aqui. O que Jesus poderia mudar na história desse homem? Jesus já deu a palavra, Jesus já apontou o caminho. O que Jesus poderia mudar na vida desse homem? Nada mais. Entenda, não é que ele não tem poder. Quando a gente fala não pode, parece que Jesus não pode fazer alguma coisa. Não, mas entenda a circunstância que nós estamos dizendo. O que Jesus mudaria na vida desse homem? Nada mais. Porque agora a responsabilidade era dele. Então preste atenção. Aprenda a fazer uma coisa. Aprenda a assumir as tuas responsabilidades e aprenda a ajudar, se possível, os teus irmãos, mas não tome a responsabilidade de ninguém como sua, porque isso te mata, isso te cansa, isso te paralisa. E eu vou dizer isso como pastor. O que eu vejo nessa estrada que eu já percorri, muitas pessoas paralisadas porque tomaram a carga de outros que ninguém pediu e se sentiu frustrado. Eu vou dizer uma coisa, a pessoa faz e ela vai ouvir, mas eu não te pedi. Quem já ouviu isso na vida? Você fez, você arrumou, você não sei o que, tal, você fez aquela coisa toda, aí você fala, nossa, mas eu fiz, mas eu não te pedi para fazer isso. Você fez porque você quis. Nunca mais. Agora eu te pergunto, meu irmão, a pessoa que te falou isso está errada? Não. Porque muitas vezes realmente ninguém te pediu para fazer. Você quis fazer por uma carência. Você queria ser reconhecido, você queria ser visto, ou seja, não foi porque alguém te pediu. E isso que você faz dentro de uma carência é a pior coisa que existe, porque nós sempre seremos frustrados por isso. Porque você faz debaixo de uma ferida, você não faz debaixo de uma nobreza. Porque quando eu faço debaixo de uma nobreza, eu não preciso falar que eu fiz. E eu não preciso jogar na tua cara que eu fiz. Eu fiz porque eu quis mesmo. Ninguém me pediu para fazer, eu fiz porque eu quis. E se a pessoa falar assim, mas eu não te pedi, mas realmente não me pediu, eu fiz porque eu quis. Agora, quando a pessoa chega para você e fala assim, eu não te pedi para fazer isso, porque eu fiquei 3 dias para fazer isso, ninguém reconheceu, então você não fez por nobreza, você fez por carência. Isso significa que você tomou a carga de alguém que você não precisava tomar. E isso te mata. Amém? Então diga comigo, saindo da estagnação, assumindo as minhas responsabilidades e deixando o que não é meu. Isso é terrível. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Sabe a coisa que mais nos quebra? Que mais nos cansa? Não é as nossas tarefas. É assumir a tarefa de alguém. Uma coisa é você ser um mentor. Irmãos, eu estou dizendo isso daqui. Gente, é caminhada. Isso daqui é vivência. O que eu estou dizendo para vocês é vivência. Já são 20, 22, 23 anos caminhando. Às vezes a pessoa chega e quer que você resolva o problema dela. E muitas vezes a gente fez isso. E aqui eu vou dizer, né, hoje a gente está aqui com os irmãos aqui assistindo, principalmente quem trabalha com libertação. Chegou uma época que a gente era que nem aqueles caça-fantasma, a gente vivia caçando demônio para expulsar. A gente não podia ver um endemoniado. O olho brilhava. Meu Deus do céu, tem demônio. E nós corre. Não, meu irmão, a gente era caça-demônio.
E a gente chegava na casa dos outros, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, você tem que mudar isso, você tem que fazer isso. Hoje, com quem que eu estava falando? Acho que não sei se era Cajoso, não sei o que eu estava falando. Eu estava falando, nem sei o que eu estava falando também. Mas a gente falava sobre essa questão das fogueiras, né? Eu falava da fogueira santa, não sei se foi com você. A gente chegava no tempo da. Era contigo. Na questão das libertação, irmão, quem nunca fez aquelas fogueiras santas, né? Chegava lá na casa das pessoas, arrancava tudo, e não tem que queimar isso, tem que fazer aquilo, tem que queimar isso daqui, e daqui você tem que tirar de casa, daqui é o ponto de contato, isso daqui não sei o quê. E aí fazia carregava aquele saco de coisa para queimar. As Barbie. Quem nunca queimou as Barbie? E nós queimava tudo. A gente já foi queimador de Barbie. Mas veja só, o que acontece aqui? Nós começamos a fazer isso, mas está errado? Não vou dizer que está errado ou certo. Eu estou dizendo que se a pessoa não quiser mudar, meu irmão, você pode queimar até ela. Que o demônio fica. Você pode botar a pessoa na fogueira, que o demônio fica ali. Então veja só, a questão é, se a pessoa não quer assumir a responsabilidade de expulsar os seus próprios demônios, quem sou eu para expulsar o demônio alheio? E essa é a questão. Antigamente a gente fazia e queria que as pessoas mudassem, e que mudasse. Você pegava, você tem que mudar, irmão, você tem que fazer. Irmão, a gente só criou inimigos ao longo do tempo. Um monte de gente ficou com raiva da gente, um monte de gente que. Mas por quê? Porque a gente via o negócio, cara, você tem que mudar, irmã, você tem que mudar, você tem que fazer. Mas, irmãos, cada um é responsável de lidar com seus próprios demônios. E nós só temos a hombridade de ombrear o irmão e dizer, irmão, você precisa da minha ajuda? Bora! Mas eu não vou expulsar os teus demônios. Você faz isso. E eu estou aqui só no amém. Porque a Bíblia diz que na concordância tudo acontece. Então você ora e eu fico, amém, Senhor, amém, amém. É isso mesmo, Jesus. Pega ele. E a gente precisa, então, entender esse ponto. Eu preciso ter a minha responsabilidade de avançar. Eu preciso disso. Mas o que a gente faz ao longo do tempo? Assume a responsabilidade que não é nossa. E isso, irmãos, faz com que muitas vezes a gente se frustre e se proste por guerras que Deus não nos pediu para lutar. Outra coisa, guerra de cidade. Quanta gente boa já morreu por causa disso? Pegava, meu irmão, e vamos fazer atos proféticos, e unge tudo. Mas peraí, Deus mandou você fazer isso? Por que você está fazendo? Você entende que a maioria das nossas lutas não são lutas que nós criamos, são lutas que nós assumimos de alguém que irresponsavelmente entrou na guerra e não quer sair. Mas nós queremos tirá-la à força. A pessoa não quer sair. Então cabe a mim interceder. Amém? Fala com o teu irmão, não confunda tomar a guerra de alguém e interceder por alguém. Não que a intercessão não seja uma guerra. É óbvio que é uma guerra, você está intercedendo, mas você não está assumindo o papel dessa pessoa. Você está orando ao Senhor para que o Senhor traga força a essa pessoa. Amém? Então a mensagem de hoje, você vai precisar entender isso. Primeiro, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Cara, até aqui fui eu que fiz.
Daqui para frente, Senhor, não fui eu que fiz. Não fui eu isso. E quando eu consigo assumir isso, para mim fica claro e fica leve. Porque eu sei e eu não vou pegar mais culpa que não é minha. Amém? Lembre-se que nós estamos trabalhando uma coisa chamada tempo. E o nosso maior ativo é tempo. Irmãos, o tempo que nós gastamos é o que está sendo requerido, é tempo. Vocês que são dessa casa e os irmãos que já nos acompanham há um tempo, sabem disso. A gente entendeu que tempo não é nem algo que algo abstrato. Para nós, cremos que até o Espírito do Senhor, que são os dias, o espírito maligno, que também eles se põem como dias. E aí a gente vai entender que tempo é algo que nós temos que vencer, e no tempo do Senhor nós temos que fluir. E a única estratégia do diabo é nos interter ao longo do tempo. Para que, olha a situação, eu fique 10, 20, 30 anos dizendo que é cristão, e o dia que Jesus voltar, eu fiquei. Peraí, por que eu fiquei? Mas eu fiquei estando na igreja. Eu gastei a minha vida na igreja. Olha a responsabilidade. Olha como que é isso. Como que termina o livro de Apocalipse? Quem está limpo e quem está sujo. Por que Deus não disse? Por que Jesus não disse? Quem está sujo pode vir, que eu vou limpar, que eu vou fazer. Não, meu irmão, você quer se sujar? Se suje. Você quer se limpar? Se limpe. Mas defina a tua posição. Amém? Amém? Então, mais uma vez, diga comigo: assumir as minhas responsabilidades e deixar o que não é minha responsabilidade. No máximo, ser um intercessor. Não é minha, então eu vou fazer o quê? Interceder por essa pessoa. Mas eu não posso tomar isso que me vai fazer ficar paralisado. Então eu tenho que ter uma gestão de tempo. Eu quero só concluir com isso daqui. Só concluir. Agora eu vou entrar numa parte que, assim, é bem, como que eu posso dizer? É até bem coach, né? Se eu posso falar. Porque é coisinha de estratégia de gestão de tempo. Porque a gente precisa aprender a gerir o nosso tempo. Nós estamos gastando muito tempo naquilo que não é importante. Porque há uma diferença entre você ser eficaz e eficiente. A gente confunde muito a eficácia com a eficiência. Você ser eficiente, ele é você gastar menos recurso possível. Ser eficaz é você concluir a tarefa. Mas ser eficiente é você concluir a tarefa com o menor tempo ou com menor recurso. Exemplo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Aí eu pego um voo para Cuiabá, de Cuiabá eu vou para São Paulo, de São Paulo eu vou para Bahia, Bahia eu vou para o Rio. Um dia. Tenho que ir para o Rio de Janeiro, de Comodoro, no aeroporto internacional. Vou direto para o Rio de Janeiro. Os dois chegaram lá? Mas quem foi mais eficiente? O que gastou menos tempo. Então você entende que muitas vezes concluímos uma tarefa, mas concluímos uma tarefa quebrado, porque nós não fomos eficientes, fomos eficazes. Concluí a tarefa. Mas eu concluí a tarefa sem eficiência. Estou quebrado. Então a gente vai ter que gerir um pouquinho de tempo, amém? Então me permita fazer isso, me permita.
Eu sei que não é muito do meu padrão fazer isso, mas, irmãos, só para a gente pegar aqui, pode colocar aí, pastor. Vou colocar aqui para vocês, tá bem? Então veja só, pode passar outra. A gente tem que vencer a letargia. Pode passar. Então veja só, o tempo é o ponto de igualdade entre todos os viventes da Terra. Você já parou para pensar nisso? Todos nós tivemos hoje 24 horas. Amém? Amém ou não amém? Todos receberam a mesma quantidade de tempo. 24 horas por dia. Se você está aqui hoje, porque você recebeu o mesmo tempo que eu recebi. Então, a forma que eu administro o meu tempo define o meu sucesso. De repente, a pessoa passou o dia inteiro dormindo. O outro passou o dia inteiro no celular. O outro o dia inteiro passou vendo fofoca gospel. O outro passou o dia inteiro vendo o que os outros estão fazendo. E o outro passou estudando, crescendo, edificando. Concorda que todos eles tiveram 24 horas? E a forma que eu administrei essas 24 horas fez a diferença na minha vida? Então veja só. Outro ponto. Olha o que diz Eclesiastes. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, 16, 17. Passe. Não, pode passar. Está aqui. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Olha uma palavra. Não seja exageradamente justo e nem sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morreria fora do teu tempo. Interessante isso, né? Meu irmão, agora, preste atenção nisso. Não seja exageradamente sábio e nem justo, porque você poderia destruir a si mesmo. Você já viu aquela pessoa chata, xiita, que pinguim? Esse é o exageradamente justo. É a pessoa que não tem flexibilidade nenhuma. É óbvio que eu não tenho que ser flexível com o pecado, mas aquela pessoa que... Não, é uma pessoa que ele está sempre criando inimizade, porque, irmão, é insuportável você viver com alguém assim. Eu sei que a gente não faz isso, graças a Deus. Mas quem já viu um vizinho? Esse destrói. Agora, se você é muito louco, muito perverso, o que acontece? Morre fora do tempo. Então, administrar o meu comportamento no tempo, isso faz toda a diferença. Agora, preste atenção nisso daqui, irmãos. Vamos lá. Eficácia e eficiência. Há uma diferença entre ser eficaz e eficiente. A eficácia, fazer o que é certo. A eficiência, fazer o que é certo, gastando menos recurso ou tempo. Lembrando que tempo é o nosso ativo. Então vamos lá de novo. Ser eficaz é fazer o que é certo, amém? E ser eficiente? Fazer o que é certo, gastando menos recurso. Ou menos tempo. Amém? Então diga comigo, há uma diferença em eficácia e eficiência. Vamos lá. Olha aqui. Oh, eu poderia estar coisando aqui e não coisei. Vamos lá. A diferença entre eficácia e eficiência. Primeiro, você vai ver... Pode ir. Eu vou desnegociar aqui para descoisar. Pronto. Vocês vão negociando aí. Então veja só. Você ser eficaz.
Você vai fazer as coisas certas, amém? E ser eficiente. Fazer bem as coisas. Não significa que você fez a coisa certa, você fez bem. Às vezes você fez a coisa certa, mas de um modo errado. 2, procurar preocupação com o fim. E a eficiência? Com os meios. Como disse, a ordem dos tratores não altera... Não, mas tem uma brincadeira. A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Não. A ordem dos fatores não alteram o resultado. Sim, os meios que eu vou usar, principalmente se você é cristão. Mas no final eu ajudei as pessoas. Eu fiz obra de caridade, eu só roubei 4 bancos. Mas eu doei metade para as instituições de caridade. O fim foi bom, eu ajudei pessoas, gente. Mas eu só roubo dos ricos. Eu sou pobre. O Robin Hood. Então veja, a eficiência ela está pautada nos meios que eu estou usando, porque assim, veja só, no modo cristão isso tem tudo a ver. Agora, no modo de gestão de tempo, eu quero aqui falar de gestão de tempo. Irmãos, os meios, ele tem todo o processo dos fins. Volta para aquilo que nós falamos, chegar no Rio, eu pegar escala para outra, 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 eu vou chegar no Rio. Mas se eu me preocupar com os meios como eu estou chegando, eu posso encurtar esse tempo em várias coisas. Amém? Próximo. Próximo aqui. Obrigado. Maximização dos objetivos alcançados. Ou seja, quem é eficaz, ele se preocupa o quanto eu fiz. Quem é eficiente é o quanto de recurso eu usei. Eu fiz isso, mas tudo bem, você fez isso gastando 3 dias. Você não viu como fazer. Então, ser eficiente, você precisa ver os meios. De novo, próximo, ênfase nos... E o outro? Os processos. O eficaz, ele está sempre vendo o resultado. Mas eu fiz. Tudo bem. Mas agora, eu quero entender. Você fez? Mas, meu irmão, o que adianta você fazer e chegar aqui sem nada? É o que a gente fala. Essa é uma frase que eu uso muito. Irmão, o importante não é ir para a guerra. O importante é voltar vivo. Concorda comigo? Então é guerra, vou fazer guerra. Não, o importante para mim é voltar vivo. Então eu tenho que ver os processos dessa guerra. Como que eu estou indo? Porque eu preciso voltar vivo, porque ir para a guerra e morrer na guerra não teve sentido. E por último, escolha dos objetivos mais apropriados. O eficiente, a ausência de desperdício. Ou seja, eu vou maximizar os meus processos. Pois bem, agora, olha isso daqui. Pode passar. A gente vai ter que definir uma coisa, porque isso daqui tem muito a ver com o assumir o que não é meu, que é urgência versus importância. Surge aqui, e esse é um quadrinho que é interessante. Você vai ter que definir, depois eu vou postar no grupo esse quadrinho, para que vocês definam isso, o que é urgente e o que é importante. Aqui está impostante. Porque ele importa e posta. Né? Do urgente e do emergente, né? Então aqui é o impostante. Vamos lá. Esse é o quadrinho. Coloca lá o quadrinho.
Então eu vou, porque quem está assistindo, eu vou definir algo aqui. Vamos lá. Veja só. Primeiro, coloque no primeiro quadrinho o que for urgente e importante. Nesse quadro, tem-se a impressão do que você está sendo muito eficaz, mas só fica nesse quadrante ficar nesse quadrante pode trazer um esgotamento, pois tudo parece urgente e importante o tempo todo. Então entenda, tudo parece que é urgente e importante. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer porque é muito urgente, é muito importante, eu tenho que fazer. Beleza, esse é o primeiro quadrinho. O que é urgente e o que é importante. Segundo quadrinho, o que você vai fazer? Segundo quadrinho. No segundo quadrante teremos o que é importante e não é urgente. Nesse caso, planeje o que você faz, planeje e faça em tempo oportuno, mas não espere a tarefa se tornar urgente. Então, peraí, é importante, mas não é urgente. Pois aí você viverá apagando incêndio. Você já viu gente que ele só apaga incêndio? Ele vive só correndo, porque ele deixa sempre para a última hora, é chamado de procrastinado. Olha só, irmãos, produtividade extraordinária, porque aqui assumimos o controle de nossa vida e realizamos as coisas que fazem uma diferença concreta em termos de realização e resultado. Então preste atenção no que você vai entender aqui. Você sabia que a maioria das nossas perdas de tempo está nesse primeiro quadrante? Que para mim tudo é urgente e tudo é importante. Quando você começa a definir o que é urgente e o que é importante, o que acontece? Você vai definir o que é teu e o que não é teu. Muitas vezes, nesse quadrinho aqui, está muito o problema dos outros. Você está assumindo o problema dos outros. É importante? É importante. Mas entenda, nem sempre é teu. E aí você gasta a vida resumindo ou resolvendo o problema de alguém que não é teu. E que você... O problema, irmãos, preste atenção aqui, não é a falta de empatia, mas é entender que você gastou a tua vida e você não mudou 1 milímetro na vida dos outros. Porque não tem como. Entendeu? Você não mudou 1 milímetro na vida dos outros, porque não tem como. Se a pessoa não quer mudar, você não consegue mudar ela. Entendeu aqui? Terceiro quadrante. Vamos lá? No terceiro, coloque o que é, mas não é importante. Procure delegar essa tarefa a pessoas que possam fazê-la com menor custo, pois essa tarefa serão apenas distrações do que é realmente importante para você. Tem coisa que você pode deixar outros fazer, mas você quer fazer. Por que você quer fazer? Aí vem a carência de alma, porque eu quero me sentir útil. Eu quero mostrar para alguém que eu sou útil. Eu quero me sentir valorizado. E aí o que acontece? Eu me atarefo de uma tal maneira, tomando responsabilidade de outros para mim, para me sentir importante. Amém? E por último, no quarto, são colocadas as tarefas não urgente e nem importante. Nesse caso, chuta que é macumba. Gente, não é nem urgente nem importante. Na verdade, não é nem que você está se preocupando com isso. Mas a gente toma tudo. A gente passa a ser uma esponja. Então preste atenção aqui, irmãos. Todo mundo sabe de uma coisa. Jesus está às portas, é o que a gente sempre fala. Prestaremos conta a ele. E por que não estamos agindo? Porque estamos confundindo o que é nosso com o que é dos outros. Ajudar os outros não é tomar o que é dos outros para nós.
é ajudá-las a tomarem as decisões corretas. E você não vai pegar o peso de ninguém. Você vai ajudar. Agora imagine aqui. Imagine isso daqui. Imagine que isso daqui fosse um buraco. A pessoa está lá. Como é mais fácil puxar essa pessoa? Concorda comigo? Agora, se eu entro no buraco para ajudar ela, quem vai tirar a gente? Então, irmãos, não entre no buraco que as pessoas se meteram. Ajude a sair desse buraco. Ministério não é entrar no buraco junto. Ministério é auxiliá-las a sair do buraco. Onde a gente se frustra é tentar entrar nos buracos que as pessoas se meteram. Essa é a segunda pergunta. Quem te mostrou? Amém? Então diga comigo, as minhas responsabilidades e o que não é minha responsabilidade. Esse é o ano de nós falarmos sim para o Senhor, mas eu vou ter que definir isso de novo. Esse é o ano de tomar postura diante do Senhor, mas eu tenho que definir isso de novo. Então eu tenho que definir o que é minha responsabilidade e o que não é minha. Pode ser que você está trazendo muitas coisas que não é sua, e por isso a vida está pesada. Por isso a vida está muito pesada. Porque você está se preocupando, gastando recurso, gastando tempo, gastando vida com o que não é teu. Amém? E não vai fazer diferença nenhuma na vida do outro. E no final de tudo você vai ouvir? Nem te pedi para você fazer isso. Amém? Você pode ficar em pé? Depois eu vou deixar. Depois eu vou postar no grupo da igreja, vou postar aqui para vocês também. Esse quadrantezinho é bem, como diz, é bem coach, né? Mas, irmãos, infelizmente a gente vai precisar ter uma educação, às vezes, em um sistema de organizar o nosso tempo. Nosso tempo está sendo roubado demais, demais, demais da conta. E a gente precisa mudar isso. Nós vamos orar e nós vamos cear. Tarefa de casa, tarefa de casa. Irmãos, preste atenção, tarefa de casa. Você já está com mais uma tarefa. O que é teu e o que não é teu. O que é importante e o que é urgente. E o que não é nem importante nem urgente. E por que você está gastando neurônio com isso? Amém? Coloca a mão no teu coração e diga comigo, meu Pai, perdoa-me, Senhor, por muitas vezes querer ser Deus na vida dos outros. Querer mudar as pessoas. Querer socorrer as pessoas que não querem ser socorridas. E sair da posição de intercessor para entrar na posição de salvador. Perdão, Senhor, por assumir responsabilidade que não é minha. Por gastar tempo naquilo que não é importante nem urgente. Mas nessa semana, mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, ensina-me a definir as minhas responsabilidades e o que não é minha responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Você que está com a tua ceia,
Pegue a ceia, a gente vai orar. Obrigado. Pegue o teu pão, levante aí. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotz leshem min haaretz lezikaron gunshel Yeshua Hamashia. Bendito és tu, ó eterno Rei do Universo, que criaste o pão, fruto da terra, para que com ele nos lembremos do corpo de Yeshua Hamashia. Levante o teu cálice. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri hagafen lezikaron danshel Yeshua Hamashia. Bendito és tu, ó eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste o fruto da vide, para que com ele nos lembremos do sangue de Yeshua Hamashia. Pai, ao comermos desse pão e tomarmos desse cálice, que o Senhor possa trazer novamente a força e o vigor para aqueles que estão carentes disso. Ajuda-nos, Senhor, a definir os nossos papéis. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sair das estagnações, das paralisias, das frustrações, das carências. Ajuda-nos a assumir a nossa responsabilidade e deixar aquilo que não é nosso. Que sejamos renovados e revigorados na mentalidade que sabemos que prestaremos conta e um dia estaremos junto ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Você que trouxe a tua oferta, você que trouxe os teus dízimos, você que trouxe